E aí, galera, bom dia. Voltei! E voltei para falar de fé. Nesses últimos dias tem acontecido coisas na minha vida, né? Coisas ruins. E eu fui testado muito pela fé. E eu acredito que talvez expor isso aqui, não meus problemas, mas a importância de ter fé, a importância de seguir em frente, de confiar em Cristo. E eu acredito que isso possa te ajudar, assim como falar disso vai me ajudar também, né? Seria interessante você estar com a Bíblia na mão aí agora, porque a gente vai ler um pouquinho da Bíblia e refletir um pouquinho, né? A gente vai passar pelo Novo Testamento e pelo Velho Testamento. Primeiramente, o que é fé? A gente tem que pensar nisso. Se você tiver com a Bíblia em mãos, abra, se não, pegue, veja no seu celular talvez. A gente vai abrir em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A gente vai ler, né? A gente está aqui dizendo: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé não é algo palpável, né? É interessante a gente pensar que nossa fé é firmada em Cristo. Então, muitas vezes vai parecer que você está pulando de um precipício, pelo menos na minha perspectiva é isso que parece, mas é a plena confiança que quando dermos um passo em frente ao precipício, Deus colocará a mão, né? Deus vai colocar o chão. E faz parte de não desistir e confiar. Eu acredito que a fé fala muito também na questão de como a maneira que a pessoa vai agir, né? Eu não vou cortar isso. A maneira que a pessoa vai agir. Porque, pense bem, várias vezes eu tenho desejos de coisas ruins, mas eu não faço pela fé de receber, não ir para o céu, talvez receber uma bênção, mas agradar ao Pai. Eu acho que o foco principal deve ser agradar a Cristo. Então, seja numa mentira, seja assistindo algum pirata, você diz não a isso mediante a fé de que essas coisas estão agradando o Pai. É acreditar, é crer em algo que você não vê. A Bíblia fala, né? Bem-aventurados aqueles que creem, mas não veem. Aqueles que creem sem ver. E o fato é crer, né? É crer diante as circunstâncias da vida. Porque em Mateus, a gente vê que Mateus 6, capítulo 6, versículo 25 em diante aí, percebemos, né? Que é, portanto eu digo, isso aqui é Jesus falando, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é o que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. É forte isso aqui, porque pede para uma falta de preocupação. Veja bem, aqui não diz que não semeiem, não colhem, tipo, você vai fazer a sua parte, mas você tem a fé que aquilo que não está no controle divino, tem até a certeza
de que as coisas não estão saindo do trilho, entende? As coisas estão no plano divino e boa, perfeita e agradável à vontade do Pai. Não estou dizendo que vocês não vão passar privações, vocês até podem, mas no centro da vontade do Senhor tem coisas mais importantes do que isso, entende? Não estou dizendo que vai ser fácil, mas a importância de ter a fé e acreditar nas promessas do Senhor. Eu estava lendo Gênesis recentemente e Abraão, que é chamado pai da fé, muitas vezes ele duvidou. Você vê que quando Deus mandou ele sair, sai de tua parentela, ele saiu. Mas quando chegou ao Egito, viu Faraó, Sarai, né, Sara, que era a mulher dele, era muito bonita, ele chegou e falou: não, vamos mentir, diz que tu é minha irmã. Ele temeu, a fé dele fraquejou ali. Porque o momento foi quando ele viu que Sarai vai engravidar. Ela chegou, deu ideia pra ele: ó, engravida minha serva e toma, e vai ser teu filho, teu descendente, a gente cria como nosso filho. E ele aceitou também. Então, ele duvidou, mas no final ele teve fé, né? Ele teve fé no momento que Deus pediu Isaac, ele estava pronto, ele tinha fé que mesmo na morte, Jesus cumpriria a sua palavra. E é essa fé que nas dificuldades precisamos ter. Esse é o ponto. Eu acho que interessante é, nas dificuldades, você crer nesses seus problemas, você não desistir, você falar: Pai, eu estou tentando, Pai, eu sou fraco, eu sou falho, até nas minhas tentativas, eu poderia fazer mais, eu não faço, mas o Senhor é bom, meu Pai. E ter fé naquilo que não vemos, mas cremos. É isso que estava no meu coração ultimamente. Espero que isso tenha ajudado a vocês. Se vocês estiverem passando algum momento difícil, saiba que Deus tem o controle das coisas e Ele tá no controle, né? Eu sei que não é fácil, mas a palavra de Deus é boa, a vontade de Deus é maravilhosa, que Deus te dê força em momentos difíceis. Eu acho que isso é importante. E é isso, galera. Mensagem dada. E obrigado a todo mundo que escutou. Se isso chegou até você, que bom. E eu acho que mais importante de que tudo isso é: se você não é cristão, não aceita Jesus, não sei nem esse termo, né? Aceitar Jesus, mas considere Ele, porque Ele é o único Salvador da sua vida. Fale para as pessoas, procure uma igreja. E eu acho que seja cristão, é isso que eu quero dizer. Aceite Jesus. Eu acho que não tem uma forma mais fácil de dizer isso. Eu falo de outra forma, né? Vou falar como todo mundo fala. E é isso. Obrigado por escutar até aqui e que Deus te abençoe. Tchau e muito obrigado.